Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores, inédito, depois de um período aí de várias reprises, né? Eu tive que me afastar para cuidar da saúde, particularmente fiz 2 cirurgias em 60 dias no olho esquerdo, mas graças a Deus e graças ao Dr. Gustavo Grotoni, aqui eu deixo um agradecimento para ele pela competência, pela atenção, pelo cuidado. Estamos aqui de volta para continuar nossa missão de trazer aqui informação válida e de qualidade com pessoas que são referências nas várias áreas do conhecimento humano. E hoje, pela primeira vez aqui, eu tenho um prazer muito grande de trazer uma pessoa que eu já era admiradora, justamente porque ele conseguiu descobrir como compartilhar conhecimentos na área do direito, que é uma área que normalmente as pessoas são herméticas, né? É uma linguagem bastante específica e que às vezes o cliente não conhece, não entende. E ele não, ele me chamou atenção na internet porque ele está à frente do Sem Juridiquês. Aliás, esse nome aí já é um achado. Dr. João Freitas, é um prazer enorme em tê-lo aqui no programa. Meus elogios, minha admiração e a bola é sua. Rosilma, muito obrigado pelas palavras, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo seu programa. Ainda bem que você voltou, né? E está pronta aí para continuar nessa jornada. O Sem Juridiquês realmente é um canal que me traz muita alegria, porque eu falo de utilidade pública, falo para os leigos. Hoje nós estamos com 1,5 milhão de visualizações. Eu vi, puxa, 1,5 milhão de visualizações, uma maravilha. Quantos inscritos horas, também? Nós estamos com 19 mil inscritos. Cerca de 20 mil, Isso, eu já tinha visto, sim. Então, são conteúdos diários, quase que diários, né, divididos entre Instagram e aí a gente reprisa no YouTube também. Então, eu estou muito satisfeito, sim. Então, é um profissional, além de competente, super antenado com as mídias. Eu sei, porque quando eu anunciei que ele teve ontem com a gente, fazendo ao vivo o Pode Falar, quer dizer, para vocês aí, que hoje é sábado, é anteontem, na quinta-feira, fazendo o Pode Falar de saúde, né? E a gente já tinha conversado sobre isso, né? Nós temos um programa curtinho, o Pode Falar é 1 hora, sem intervalo, aqui nós temos um intervalinho, mas se não der para falar tudo hoje, já estou convidando o meu amigo aqui para fazer uma série, né? Sim. Como temos com alguns convidados especiais aqui, séries vêm cada 2 meses, né? Porque o programa é semanal, não dá para ser todo mês, né? Mas pelo menos 2 meses, porque compartilhar direito, acho que é uma faculdade que todo mundo devia fazer. Exatamente, como base, né? Como base, né? Não só para respeitar o direito do outro, exercer o nosso e cobrar direito que é nosso e não ficar batendo boca por aí. Que não adianta, porque às vezes né? a gente cobra o direito que a gente não tem. Mas, como ele é especialista em família, eu já vou perguntar para ele uma coisa interessante que eu não conheço essa terminologia. O que é divórcio cinza? O que é isso? Rosilma, está muito na moda essa nomenclatura, que é o divórcio que está ocorrendo para pessoas com mais de 50 anos e relações bem duradouras. Então, casamentos aí de 40 anos, enfim. E com esse momento de ressignificação, as mulheres estão mais corajosas. E isso é muito importante. Então, Aliás, as mulheres tomam mais a iniciativa. Exatamente. Esse divórcio cinza que a gente fala, realmente é mais para as mulheres. As mulheres que estão se manifestando. Porque hoje elas já têm a coragem de terem um rumo por si, tanto profissional como afetivo, e antes não. Então, assim, a questão de uma década, a porcentagem era de 10% desses divórcios com essa idade de 50 anos. Hoje, aumentou para 30% pelo IBGE. Então, isso significa que a mulher está mais segura, porque ela tem como hoje estar recolocada no mercado financeiro, no mercado profissional, afetivamente, e tendo em vista
vista a longevidade, que é muito importante hoje em dia, né, em vários setores do direito, várias áreas do direito, isso também se enquadra ao divórcio, por isso que é chamado de divórcio cinza, é uma nomenclatura que estão utilizando atualmente. Quer dizer que então a mulher está tomando mais iniciativa e normalmente casamentos duradouros. Exatamente. Aí relações mornas, né? Casamentos que não estão mais daquele jeito. Só que antigamente o que acontecia? Existia o preconceito da mulher separada, não existia? Sim. Então isso se mantinha. Agora não. A mulherada está decidida e com toda razão, tem que ser feliz. E é o que eu falo, eu sou muito a favor, não do divórcio, não é que eu esteja aqui falando, Sim, da sou situação. a favor do divórcio, Da situação. mas da situação, porque eu acho isso importante, a mulher se encorajar para tomar essa atitude, porque muitas mulheres do passado não tomavam essa atitude. Sim, por e medo aí, de ser mal vistas. pelo preconceito, e exatamente essa nomenclatura, o divórcio cinza, é para mudar, desmistificar todo esse conceito. E existe um mito, não sei se é verdade, a gente vê muito isso nas redes sociais, que dificilmente os homens pedem divórcio, eles infernizam a mulher de uma tal forma que aí ela acaba tendo a iniciativa. Você tocou num verdade ponto isso? Verdadeiro. Eu já tive alguns casos em que o marido... não vou falar, mas o homem acaba ficando covarde nessa situação, né? Ele tem a coragem de arrumar uma outra, Sim. mas ele não tem coragem de sair dessa relação Sim. pela porta da frente, ele quer sair pela porta dos fundos. Sim. Então já tive situações do marido, por exemplo, deixar o celular aberto para a mulher verificar as mensagens que ele recebe da amante. Porque não passa de ser um amante, Sim, né? Porque sim. ele é casado. Sim. E aí a mulher pega e aí vai questionar, aí sim ele tem coragem, porque aí surge uma briga e é a partir daí que ele consegue separar da esposa. Né? Na realidade, a mulher consegue largar dele. Ele está manipulando a mulher. Exatamente. Né? Agora, a mulher podia dizer, não, tudo bem, tá bom. Mas tem mulheres, tem casais que sim, que vivem, né? Sim. Que eu acho que é o que a gente acabou de falar, que não é o casamento cinza, Porque é o casamento de antigamente. Eu entendo que na nossa sociedade o homem ele é muito paparicado, né? E isso aí até não vou dizer uma crítica, quem sou eu para criticar Sim, as mulheres, mas as mulheres, então começa com a mãe, com a avó, paparica, leva tudo na mão, aí depois casa, a mulher também, essa cultura de paparicar, e o homem quem não se acostuma a ser paparicado? Lógico. E aí, quando falta alguma coisa, ele vai atrás de outra. Exatamente. E às vezes outra. E aí, para ele, seria o ideal ter várias mulheres, né? O harém, né? É o harém, na verdade, exatamente, né? E aí a mulher diz, não, aqui é exclusividade, pronto, estragou o parquinho. É como outro dia eu tive uma pergunta, vivo 2 uniões estáveis, e aí tenho 2 filhos, um de cada união. Quem é que tem direito à minha herança? Olha a pergunta, né? Primeiro que não se pode ter 2 uniões estáveis. Caramba! Aí, no caso, as 2 vão ter que brigar na justiça para ver quem vai... Mas você sabe que tem gente que tem, né? Sim, não, óbvio, né? Vive com 2 há 50 anos. E aí eu falei para ele, olha... E às vezes as 2 sabem e concordam. Exatamente, E eu falei para ele, olha, com relação às suas 2 mulheres, criativo, né? você vai ter que falar para elas brigarem. Agora, os seus herdeiros são seus filhos. Sim. Ponto. Herdeiros obrigatórios. Seja de quem for. Exatamente. Filho é filho. Tantos casamentos forem. Advogado de família tem um desafio, cada história, né? É um realmente. desafio. Deixa eu ver aqui o que você propôs aqui. As recentes mudanças no inventário extrajudicial. Isso foi muito benéfico para nós, advogados, que militamos nessa área, porque o inventário extrajudicial tinha alguns senões para você fazer no cartório de notas. O cartório extrajudicial, ele é feito no cartório de notas. Sim, mais rápido e mais barato. Nós já trouxemos aqui várias vezes a Fernanda e do oitavo cartório. Isso. São ótimos. Então, eles vieram explicar tudo isso, né? E tem que estar sempre um advogado. Exatamente. E agora, o que mudou? Mudou que você, até com herdeiro menor ou incapaz, você pode fazer... porque não podia. Então, o que você faz hoje? Desde que a partilha seja equilibrada, legal, você pode fazer, o cartório vai mandar para o MP em 15 dias, digitalmente analisa essa partilha, se ela estiver... Se não há prejuízo Exatamente. pra ninguém, se estiver de acordo, volta
volta para o cartório e você faz o inventário. Que beleza. Uma outra situação no inventário extrajudicial. Você tendo dívida e tendo um imóvel para ser inventariado, você, para vender este imóvel, você tinha que ir para o inventário judicial para pedir para o juiz, olha, eu preciso vender para pagar as despesas, por exemplo, do inventário. Agora você pode fazer no extrajudicial também. Que beleza, o tabelião vai muito bom. fazer uma escritura. É óbvio que existem algumas situações que você precisa resolver com o cartório, de requisições, enfim, e aí o cartório te passa a escritura, você vende, aquele dinheiro é condicionado para pagar as despesas do inventário no cartório extrajudicial. Beleza, quer dizer que ampliou. Não, completamente. Bastante. Qual é a única situação que você não consegue fazer no cartório extrajudicial ou inventário? Quando os herdeiros estiverem em desacordo com a partilha. Ah, tá. Somente nesse momento. Até mesmo tendo um testamento, você pode fazer no cartório extrajudicial. Você apenas leva o testamento para a justiça, pede para o juiz abrir, dar o cumpra, se homologar, e aí você pega esse documento e leva para o cartório extrajudicial. Então, hoje facilitou bastante. Isso é importante para quê? Para desafogar, Agilizou, é mais agilizar barato também, e né? para desafogar o poder público, né? O poder judiciário. Desculpa. Muito bom. Muito Deixa eu ver importante. aqui. União estável virtual? Como é que é isso? Agora vai ser. Está bombando, né, Rosilda, com relação a essa união estável. A união estável virtual, o nome já diz, né? Internet, cuidado com as juras de amor aí pelo WhatsApp, enfim. E a união estável virtual, ela tem os mesmos requisitos que a união estável tradicional, que é o quê? Uma relação pública contínua, duradoura, com intenção de constituir uma família. Aí, se tiverem esses requisitos... Mas virtual? Então, como é que fica isso aí? Eu acho que virtual ainda é mais fácil de se provar do que da outra forma, com porque está tudo intenção de escrito. constituir uma família virtualmente? Se de repente eu estou me comunicando com você, falou, Rosilma, quero casar, quero ter uma família, quero ter filhos com você, o meu futuro... Mesmo que não passe do virtual, é considerado intenção. Exatamente. Entendi. E aí, uma outra coisa, não há necessidade da união estável, haverá coabitação. Então, o casal não precisa viver no mesmo teto. Então, aliás, hoje nem os casados, exatamente. Estava lendo até a moda ultimamente, os jovens recém-casados nem dormirem mais na mesma cama, por questão de conforto, tem a coluna com problema, ou ronca. A individualidade, né, o egoísmo de cada um está ficando pior. Mas, enfim. E aí, voltando, não precisa coabitar. Então, também é um requisito. E com a Mas pandemia... no namoro que seja com essas características... Mas mesmo não tem que intenção. não coabitem, pode, né? Mas pode aí o que eu vou também. te aconselhar se for um namoro? Faz um contrato de namoro no cartório de notas. Sim, para afastar a união aí estável. Vai ser um namoro qualificado, não vai ser uma união estável. Quase como um crime. Exato. E aí, essa união estável virtual tem que tomar cuidado. E também, óbvio que a jurisprudência, ela é minoritária. São poucas jurisprudências, decisões nesse sentido. Mas, quando a gente fala em jurisprudência, a gente não pode esquecer, a partir do momento que o tribunal aceitou a traição virtual, né, pelo tribunal, ela também, por analogia, eu acho que também tem que aceitar a união estável virtual. Vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já. Viram que está super interessante. Fique aí. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvcomsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma.
Somos TV Com. Você já passou por isso? Conhece alguém que esteja passando? Se você já sofreu alguma violência na internet, não sabe o que fazer nem como denunciar, nós podemos ajudar. A SaferNet oferece um canal gratuito de orientação e apoio, além de explicar o passo a passo de como denunciar crimes na internet. Você será atendido por um profissional, com respeito, anonimato e estrito sigilo sobre tudo o que for dito. Juntos, vamos fazer da internet um ambiente mais seguro, onde todos possam exercer sua liberdade com responsabilidade e respeito. Entre em contato com a gente, estamos prontos para te ajudar. Helpline SaferNet. Navegar com liberdade é navegar com segurança. Olha, ele me passou umas perguntas para fazer para ele tão interessantes que eu não sei por onde começar. Mas eu vou falar aqui uma muito legal. Vou casar com um homem muito rico, mas ele quer que eu pare de trabalhar. Olha, aí eu já não casava mais. Já estragou. E o pior, sob o regime de separação total de bens. Como é que é isso? Então, porque um homem rico, esse homem rico, provavelmente deve ter mais de 70. Se ele tem mais de 70, o regime legal é da separação obrigatória. Sim. Só que com a longevidade, de novo, olha o assunto da longevidade, sim, o tribunal decidiu que o casal, a pessoa com mais de 70, pode hoje optar, mudar esse regime. Então, no caso desse daí, o que ele vai fazer? É o caso que a gente está vendo até de um cantor famoso, que casou aí com uma moça 50 anos mais jovem que ele. E o que ele falou? Você não vai trabalhar e eu vou optar pelo regime da separação total. O que é a separação total? O que é meu, o que é seu é seu. O que eu comprar e comprovar que é com o meu dinheiro fica no meu nome e você com o teu. Na hora do divórcio, o que acontece? Você sai com uma mão na frente e outra atrás. Só na herança ele morreu. Ainda mais que não trabalhou esse tempo todo. Exatamente. E aí todo mundo crucificou essa mulher. Ela é uma interesseira, ela está interessada nele. Será? Será que ele que não está interessado na juventude dela, porque ele vai acabar se utilizando desse, isso mesmo, sim, e vai viver, a não ser que no pacto ele coloque, ou ela exija que a cada 3 anos, ela, por exemplo, vai ter um apartamento no nome dela. Ou se por acaso eles se divorciarem, que ele se obriga a pagar uma pensão durante 5 anos. Aí ok, se ela foi bem instruída por um advogado. Do contrário, pobre coitada. Ela foi só usada. Principalmente porque ela vai parar de trabalhar. Exatamente. E não vai conquistar nada. E olha, e ainda ela... Agora, se ele morrer antes dela, ela herda. Aí ela herda. Na separação total herda. Junto com os filhos. Na obrigatória, não. Sim. Na obrigatória, não. E você acredita que esse regime, a separação total, é um regime que está sendo muito bem utilizado pelos jovens? Agora que estão casando, porque os jovens estão donos de si, o que é meu, o que é seu, eu trabalho, eu estou bem no mercado. Não, eu até acho que tudo bem, faz sentido, porque antes, por exemplo, as pessoas casavam, a mulher não trabalhava, então comunhão universal, eu morro, você fica parada. E cada um agora tem sua vida, seu emprego. Agora, o que eu achei interessante é obriga a parar de trabalhar. Mas mesmo assim temos um problema. Mim já não servia o casamento. Mas tem um problema, Rosilma. Mesmo que eu fosse pobre, trabalhando, tendo meu dinheiro, você fica rico pra lá, assim, eu fico pobre. A mulher ainda sai em prejuízo com esse regime, porque a mulher tem filho, a mulher se afasta, a mulher tem que ser recolocada no mercado, a mulher queira ou não queira. Muitas vezes ela não ocupa cargos de liderança, porque exigem dedicação integral. Então ela trabalha, mas ela fica sempre ali naquele emprego. A igualdade salarial está só na lei, mas na prática não. Porque ela opta por reservar uma parte do tempo para a família. Então ela vai sair sempre perdendo. Muitas vezes o marido trabalha em dedicação integral, agora as empresas estão obrigando a trabalhar 18, 19, 20 horas por dia. Com home office coitado acabou, desses filhos, né? Exatamente. Se a mulher resolver também ser então, CEO... então a gente tem que ficar bem atento se vale a pena ou não vale.
eu não sei, eu não sou muito a favor, não. Para a mulher eu não sou. Para o homem ficar confortável para ele. Eu gosto de você é do lado das mulheres, eu gosto. Eu vou falar um aqui, tem uma relação casada, não. Ah, interessante. Tem uma relação com um homem casado há 6 anos. A casa em que moro está no nome dele, mas eu ajudei a pagar. Tenho direito? Bom, direito, esta mulher chamada de amante, ela só terá por quê? Porque ela comprou, pagou por este imóvel. Se ela tiver comprovado que ela contribuiu, ela vai ser meramente uma sócia nesse negócio. Então, se ele largar dela, ela vai pleitear a parte que ela pagou. Sim. Agora, direitos como mulher, companheira... Então não é direito sucessório. Não. É direito societário. Exatamente. Então é essa que é a grande questão aí. Muita mulher, eu vivo com um homem casado há 20 anos, eu tenho meus direitos. Desculpe. Hoje em dia não existe mais, você simplesmente é apenas uma Então, amante. antes de casar, tem que conversar com o doutor João. Exatamente. Peraí, Procurar um vamos advogado combinar. de especialista e da sua confiança, que é o mais importante, Sim, né? sim, é verdade. Tem muitos detalhes, né, nessas situações O direito de é família. fascinante porque não existe resposta sim ou não. Não. É sempre depende. Isso. E a gente sempre está aprendendo, né? Deixa eu ver aqui. Coloquei o apartamento em nome da minha mãe para minha esposa. Desculpe. Coloquei o apartamento em nome da minha mãe para minha esposa não ter direito em caso de divórcio. Malandro. Minha mãe faleceu. E agora? E agora o tiro saiu pela culatra, né? Se esse rapaz, por exemplo, tiver 4 irmãos, todos são herdeiros obrigatórios e necessários dessa mãe. Sim. Ele vai ter que dividir esse imóvel com 4. Ele poderia estar dividindo com a esposa, né? Mas Pois foi é. dar uma desperto e achou que a mãe era eterna, então acabou tendo esse tiro aí, dado esse tiro errado. Quais os bens que não preciso fazer inventário? Isso é importante. Esse é o meu vídeo recordista na internet. Tá? Todo mundo acessa. Aliás, faça a propaganda do Sem Juridiquês, que eu sou fã. Sem Juridiquês com o João Freitas, no canal do YouTube e no Instagram, joaofreitas.oficial. E esses bens que a gente não precisa fazer inventário é o fundo de garantia, é uma rescisão trabalhista do falecido, é uma previdência privada, é um seguro de vida. E nesses casos você não vai precisar entrar com inventário. Os próprios herdeiros, dependentes previdenciários, vão e recebem estes valores sem ter a necessidade do processo judicial. Tem um aqui, como você diz, picante, né? Meu vizinho anda pelado no seu apartamento. Me faz lembrar de uma piada que a mulher chamou a polícia e falou: meu vizinho tá andando pelado aí do lado no quintal. Aí a polícia chegou e falou assim: mas o muro é alto, senhora. Mas sobe aquela escadinha. Exatamente. E principalmente na varanda. Posso processá-lo? Olha, ela só vai poder processar se ele estiver fazendo algum ato obsceno para ela, obviamente. Do contrário, ele está dentro da casa dele, na varanda dele, e ele faz o que ele bem entender, tranquilo. Agora, eu acho que eu estaria mais preocupado com ela do que com ele. Talvez ele, o vizinho, é que vai acabar... Porque ela está espionando. Isso, vai acabar processando a ela. Inclusive, ontem nós tivemos uma situação de um homem que ficou pelado na Faria Lima, em São Paulo, eu vi. em protesto, né? Porque foi demitido e aí acabou sendo preso. Então imagina se a moda pega, né? Essa senhora vai estar atenta a isso. Não, e é até simbólico, né? Porque ele foi demitido, ele se sentiu pelado. Exatamente. Pronto, agora eu não tenho mais dinheiro, emprego, então... É cada uma, Tá né? certo, deixa eu ver mais. Temos ainda 2 minutos e 40. Meu marido vem buscar a minha filha na porta de casa com a nova esposa no carro. O que posso fazer? Olha, isso daí é muito importante. Quando eu atendo em divórcios, enfim, e geralmente tem até mulheres que falam assim: eu quero que conste uma cláusula que a próxima não tenha contato com meu filho, tá? Pode até colocar num acordo, né, para ser homologado, mas isso é balela. Por quê? É impossível, né? Mesmo porque a madrasta passa a ser também um parente, né, como sogra. Não existe aí sogra para sempre. Sim. E essa sim. madrasta, Cunhado também. essa madrasta, só se ela trouxer algum dano
dano para esta criança. Mas, do contrário, por que não viver bem e a sua filha, seu ex-marido, ter uma boa pessoa para viver? E no caso dessa moça que ela fala que não quer, eu acho que ela deveria pensar o seguinte, que ela deveria fazer o mesmo que o ex-marido, arrumar um namorado ou um marido, mas ela torcer para que ela esteja, quando for buscar a filha na casa do ex, no lugar do passageiro e não dirigindo. Senão ela vai estar no prejuízo, porque essa madrasta está no passageiro, então ela está bonita ali na fita. Sim, então vamos ver se ela vai também conseguir fazer isso. Então, acabar com esse folclore, né? Sim. Da madrasta, ser a madrasta lá da Branca de Neve, né? Sim, e não é isso, a gente tem que pensar de uma outra forma, não começar já um divórcio com uma criança já agindo desta forma, sim, porque a criança é que sofre. Isso que a gente nota, e eu acho que você que trabalha com isso, você deve enfrentar bastante isso, né? A gente nota que as pessoas pensam muito em si mesmas e esquecem das crianças. E eu estranho muito, porque na medida em que você casa e tem filhos, a prioridade passa a ser a criança. Exatamente. Então eu acho assim, como você bem colocou, desde que a criança não esteja se queixando, exatamente, que a moça ou o padrasto possa estar de alguma forma incomodando, eu acho que a gente tem que pensar sempre na criança. Se a relação não deu certo... mas a criança existe. Mas exige um sacrifício. Não, é questão de maturidade emocional, né? Porque acabou. E a vida continua para eles. Essa criança tem que conviver com os dois lados. Não vai ser unilateral. Ela não nasceu só da mãe. Sim. Né? Então tem que ter essa reciprocidade. Pode ser assim um medo que a madrasta seja melhor e a criança descubra. Isso, Aí vai para alienação parental e aí a gente segue aqui um programa inteiro falando sobre isso. Né? Mas nós vamos vir várias vezes, doutor João, que eu quero uma série com o doutor, e aí a gente vai falar cada dia um assunto, sim. Porque eu acho que conhecer o direito é importante, não só para exercê-lo plenamente e cobrar quando for o caso, mas principalmente para respeitar o direito do outro. Exatamente. Obrigada pela presença. Obrigado você. Foi muito bom. Obrigado. Vai ficar obrigado, entre aspas, a vir aqui mais vezes. Acho que as pessoas vão responder bastante positivamente, porque o direito não existe sem a obrigação correspondente. É verdade. E as pessoas esquecem, pensam que o direito nasce em árvore. Não, e a gente precisa conhecer a obrigação. E mudando, né? Porque o direito muda a cada dia. Conhecer a obrigação para cumpri-la plenamente e desse cumprimento dessa obrigação é que nasce o direito. Exatamente. É isso mutuamente. aí. Obrigada mais uma vez. Obrigado a você, eu agradeço muito o convite. Pode esperar o convite que vai vir sempre. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Esperando estar novamente com vocês sábado que vem, às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, mas atentem porque parece que mudou o dia da reprise e o horário. E eu ainda não consegui decorar, mas vocês já acompanhem na TV Com, que eles sempre estarão anunciando. Até o próximo programa Jovens Pensadores, se Deus quiser.